Oi, pessoal, boa tarde. Antes de começar, vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, né? Hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Eu vou ser bem enfática nele, que é sobre conjunção, que são operadores argumentativos, e é uma coisa que me mata de raiva, é um texto sem conectivo. Se todo mundo com quem eu trabalho, com estagiário, servidor, tudo que eu peço é coloque conectivo. Não jogue oração, frase, parágrafo um atrás do outro, sem estabelecer nenhuma relação entre eles. Vou começar agora a compartilhar. A gente começou na aula passada a falar, para adiantar, sobre concordância verbal, tá? E também é um assunto muito importante, todo assunto aqui é importante, mas enfim, sobre a concordância verbal, de pronto eu falo para vocês sobre a ordem direta da nossa língua, a estrutura, né, sintática das frases. A ordem direta é sujeito, verbo, complemento e os termos acessórios como o adjunto adverbial. O ideal é que a gente mantenha essa ordem. Ela é mais clara, ela é mais objetiva, direta, precisa. Quando a gente inverte, às vezes a gente faz as inversões para colocar em destaque alguma informação importante, mas a gente não tem muita habilidade ainda. Se a gente ainda está tateando nesse conhecimento, o ideal é que se mantenha a ordem direta, tá? Porque quando a gente inverte muito, a gente pode perder o referencial de concordância. Muitas coisas podem acontecer erradas aí, não pontuar corretamente, perder o referencial de concordância, e é o que mais acontece. Quando a gente inverte, a gente perde o referencial e erra a concordância. Por isso, o ideal é colocar nessa ordem direta, tá? Na aula passada, eu vou continuar da concordância e depois eu passo para a conjunção, já que na aula passada eu introduzi o assunto. Sobre a concordância verbal, é importante lembrar da regra geral. Quem manda na concordância é o sujeito. O verbo deve concordar com o sujeito. Existem orações que não têm sujeitos, verbos impessoais, e aí é outra história, né? O verbo vai ficar na terceira pessoa singular, sem flexão. Mas essa não é a regra geral é o sujeito mandando no verbo. Sujeito no plural, sujeito composto, o verbo acompanha, né, para concordar. Mas, em alguns casos, quando a gente inverte, é possível a concordância com o termo mais próximo, no caso de um sujeito composto, né? Quando eu digo sujeito composto, é um sujeito que tem dois núcleos, tá? Na aula passada eu dei o exemplo, né? Viajou mãe e filha. Quando o sujeito vem pós-posto, o verbo anteposto ao sujeito, eu posso fazer a concordância, nesse caso, atrativa. É a concordância parcial com o termo mais próximo. Essa é a regrinha. O resto a gente começou a ver e eu vou continuar a expor agora. Eu vou adiantar aqui os slides para chegar na parte em que eu falo de concordância. Aqui, as expressões partitivas. A gente ou concorda com o núcleo dessa expressão, né? Aqui, a maior parte grande parte a maioria de uma porção de, o núcleo disso aqui é essa expressão. Tá? Isso é o núcleo do sujeito. Tudo que vem agregado aí é um adjunto, adjunto adnominal. É uma característica dessa parte, né? A maior parte de, e o resto eu estou especificando. Grande parte de, a maioria de, uma porção de. O verbo concorda com o partitivo, certo? A depender da ênfase que você quer dar. Se eu quero dar ênfase a esse coletivo singular, eu mantenho o verbo na terceira pessoa singular, concordando com esse núcleo. Mas, se eu quiser dar ênfase ao termo que especifica, né, a maior parte dos alunos, por exemplo, a maior parte dos defensores, eu concordo, eu flexiono o verbo para concordar com esse elemento, tá? Aí depende da minha intenção. A regra é
com o elemento partitivo, mas se admite a concordância com o termo que especifica essa expressão partitiva. A maior parte dos clientes tem conseguido contato com o advogado, a maior parte dos clientes tem conseguido. Aqui é o acento circunflexo do plural, tá? Que aqui não tem. É o que a gente chama de acento diferencial, é o acento do plural. Em prova de concurso, inclusive, as bancas gostam de perguntar sobre esse acento, porque em mantém e mantém no singular, a gente coloca o acento agudo. Mantém no plural o acento circunflexo. E aí as bancas gostam de confundir, perguntar sobre o acento diferencial singular. Mas o acento diferencial não é o do singular, o acento diferencial é o do plural, tá? Continuando. Só abrir esse parênteses aqui para quem vai fazer prova, né? Que a gente tem estagiário, servidor, enfim. A concordância com as expressões cerca de, mais de, menos de, perto de, que denota quantidade aproximada. O verbo vai concordar com o numeral. Menos de 15 alunos passaram por média. Cerca de 300 mil pessoas assistiram ao jogo. Menos de 5 convidados faltaram à festa. Agora, com a expressão mais de um, eu devo concordar com o numeral 1, embora a ideia, a gente não concorda com a ideia. Senão, a gente falaria, o casal foram. E não existe essa concordância, né? A gente concorda com o numeral. Enfim, com mais de um, a gente concorda com o numeral, exceto se houver uma noção de reciprocidade. Aí o plural é obrigatório. Mais de um jogador se agrediram, mais de um funcionário se ofenderam na reunião, né? Aí a concordância com um dos que. Aí tanto faz. Concordância com um dos que é diferente, tanto faz singular ou plural, tá? Ele é um dos clientes que chegou ou que chegaram, certo? Verbos impessoais. Aqui são as orações sem sujeito. Como não tem sujeito, se é o sujeito que manda no verbo e não tem sujeito, não existe concordância aqui, tá? O verbo fica na terceira pessoa singular. E quais são as situações de verbos impessoais? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vão falando aqui, tá? E se vocês não tiverem conseguido enxergar, peçam para eu aumentar, que ainda dá para aumentar um pouquinho a tela. Verbos impessoais. São as orações sem sujeito. Verbo haver e fazer, no sentido de tempo decorrido, tá? Há muito tempo não falo com ele. Há 10 anos não falo com ele. Deve fazer 10 dias que o vi. Deve fazer, não devem fazer, tá? Fazem 30 anos que não o vejo. Isso não existe. Fazem não, faz 30 anos, tá? Faz e há 30 anos. Faz e há. Verbo haver e fazer no sentido de tempo decorrido. Quando a gente tem uma locução verbal, o que é uma locução verbal? São dois verbos, ou mais de dois verbos, que servem como um só. Quando eu disse deve fazer, eu tenho uma locução verbal. Eu tenho um verbo auxiliar e um principal. Quem trabalha sempre, ou seja, quem se flexiona sempre, é o auxiliar. O principal, ele carrega a noção do sentido, a semântica da locução, entendeu? O valor semântico dessa locução. E aí ele fica no infinitivo, tá? O infinitivo terminando com AR, IR, ER, tá? É assim que a gente usa o infinitivo. E aí a gente não pode confundir com o presente indicativo. Eu mostrei essa relação lá nos principais erros, que as pessoas confundem, né, o presente do indicativo com o infinitivo. Aqui é o infinitivo, tá? É o verbo cru, sem conjugação, porque quem conjuga é o principal. Nesse caso, quando eu tenho uma locução verbal, a impessoalidade do principal é transmitida para o auxiliar, e o auxiliar não se flexiona, certo? Aqui, por exemplo, faz quase 3 anos que tomei posse, na verdade faz quase 4, vai fazer 3 anos que tomei posse, não vão fazer 3 anos, não, vai fazer 3 anos, porque fazer e haver
no sentido de tempo decorrido, eles são impessoais, tá? Há muitas pessoas estudando, choveu 3 dias seguidos. Calma, eu vou chegar nessa parte. Verbo haver e fazer no sentido de tempo decorrido, haver no sentido de existir também, e verbos indicando fenômeno da natureza, certo? E aqui choveu 3 dias, tá? E não choveram 3 dias seguidos. Bom, concordância com os pronomes que e quem como sujeitos. Quem? O verbo fica na terceira pessoa do singular ou concorda com o seu antecedente. Aqui a gente tem duas opções. Fui eu quem fiz ou fui eu quem fez, tá? São duas possibilidades. A gente concorda com o quem ou com o termo antecedente. No caso do pronome que, o verbo só concorda com o antecedente. Fui eu que fiz, certo? Concordância com numerais fracionários e com porcentagem. Concorda-se com o numerador da fração. Numerador da fração, né? A gente pensa que está livre da matemática. O numerador é o elemento que está em cima, o denominador é o que está embaixo. Tá? 1/3 das mulheres já sofreu algum tipo de violência de gênero. Isso não é um dado meu, não, tá? Isso eu só, inclusive deve ser mais até. Pelas pesquisas que a defensoria tem feito, não é só 1/3. Mas aqui eu concordo com o numerador. O numerador é 1, tá? Mas se aceita a concordância com o especificador, que nem aquela expressão partitiva. E qual é o especificador? Mulheres. 1/3 das mulheres já sofreram algum tipo de violência de gênero, certo? No caso da porcentagem, concorda-se com o especificador, mas também se admite a concordância com a porcentagem. 30% da população vacinou os filhos, mas 30% dos pais vacinaram os filhos, tá? Agora, isso aí, essa possibilidade, é no caso de não haver o determinante. Porque quando tem o determinante aqui, ó, os 70% restantes alegam ter medo. Os é um determinante, tá? Então, nesse caso, como tem um determinante, eu preciso concordar com o determinante que está no plural. Boa tarde, Camila. Tudo bom? Eu devo concordar com o determinante. Determinante é artigo, pronome possessivo, pronome demonstrativo, certo? Aqueles 70%, se eu tiver aqueles 70%, aí eu preciso, porque eu tenho um determinante, tá? Concordância com o infinitivo antecedido de verbos causativos e sensitivos. Quais são os verbos causativos? Aqui a gente tem uma estrutura formada por esses verbos causativos e um verbo no infinitivo, certo? Verbos causativos, mandar, fazer, deixar. Verbos sensitivos, sentir, ver, ouvir. Tá? Aqui, deixe as meninas, eu tenho uma estrutura desses verbos causativos com infinitivo. Deixe as meninas sair ou deixe as meninas saírem. Deixe-as sair ou deixe-as saírem. Quando o sujeito for um substantivo, o infinitivo pode ser flexionado para concordar com ele, tá? Pode ser, porque aí você enfatiza. Você enfatiza esse sujeito do infinitivo. Aí, no caso ali, deixe as meninas sair ou saírem, tanto faz. Agora, se eu coloco Gente, um segundo. Se eu coloco o sujeito como um pronome oblíquo átono, nesse caso aqui, deixe-as sair, eu não tenho como dar ênfase. Porque eu já coloquei, não tem ênfase, porque eu já coloquei o sujeito como um pronome oblíquo átono. E nesse caso, um sujeito só pode ser um pronome oblíquo átono. Ou vai ser um pronome oblíquo átono, ou vai ser um substantivo. Não pode ser deixe ela sair. Não pode ser pronome pessoal do caso reto, tá? Tem que ser um pronome oblíquo, átono, ou um substantivo. Por isso que eu não posso falar deixa eu ver, não. Deixe-me ver, tá? Mas essa é uma linguagem mais formal, certo? Quando o sujeito for pronome, o infinitivo não vai poder ser flexionado, porque você não tem com quem dá ênfase. Sua intenção já não foi dar ênfase quando você colocou o sujeito como um pronome, tá? Agora, vamos aqui para esse caso de concordância. Lembrar, né? Eu já falei da partícula se como a passivadora e o se, índice de terminação do sujeito. Eu já falei isso com vocês, né?
mas vamos relembrar, porque esse é o caso. Eu dei destaque antes, porque isso aqui é muito importante, a gente vê todas as peças, todos os ofícios, trata-se de, a gente começa já assim, né? Cuida-se de a mesma situação, tá? Partícula se é passivadora, ela só acontece com o verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. O que importa é que precisa de um objeto direto da voz ativa para virar sujeito na voz passiva. Porque na voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo e o objeto sofre essa ação, tá? Quando por isso eu preciso de um objeto direto, ou seja, verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula se. Aí você vai olhar para o verbo e vai identificar esse sujeito, tá? Então, como ali, no caso da partícula se, eu tenho um sujeito da voz passiva, que é quem sofre a ação, o verbo deve concordar com ele, porque eu falei no começo da aula que quem manda no verbo é o sujeito. Lembram? Então, se eu digo, gastaram-se milhões em festas, milhões foram gastos em festa. Se eu falo, eu dei o exemplo na aula em que falei disso, sobre os hospitais. Construíram-se muitos hospitais na pandemia. Muitos hospitais foram construídos, tá? Se eu digo, o governo construiu muitos hospitais, eu tenho um sujeito da ativa, tenho um verbo transitivo direto e o objeto direto, muitos hospitais. Na pandemia é uma circunstância de tempo, tá? No período da pandemia. Quando? Na pandemia, durante a pandemia, tá? É um termo acessório, uma adjunta adverbial de tempo. Gente, eu amo análise sintática. Eu sou a louca da... Eu tô fazendo aqui, tô falando e tô fazendo um monte de análise sintática, porque eu amo fazer análise sintática. Eu lendo, eu faço análise sintática da minha leitura. Às vezes eu tenho até que voltar, porque eu só fiz análise sintática, porque eu tenho que voltar para compreender o que eu li. Mas, enfim, deu para entender aqui, revisando, porque essa parte é muito importante, tanto é que eu destaquei e vi só isso no começo, logo que eu falei na primeira aula dos erros mais cometidos, né? E o se, índice de determinação do sujeito. Aqui não tem sujeito, o sujeito está indeterminado, então eu não tenho como fazer a concordância. O verbo fica no singular, na terceira pessoa singular. Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo ligação. E o mais fácil aqui é identificar o verbo transitivo indireto, porque ali tem uma preposição. A transitividade é indireta, eu preciso de uma preposição para fazer essa transição do verbo para o objeto, tá? Então, vejam, o verbo fica na terceira pessoa singular. Vive-se bem, Paulo Afonso. Aqui eu tenho um verbo intransitivo. É vive-se bem, tá? O bem é o modo como se vive, é uma circunstância de modo, um adjunto adverbial de modo. Tudo que parecer uma circunstância é um adjunto adverbial, ele não influi na concordância, é um termo acessório. Em Paulo Afonso, é uma circunstância de lugar, adjunto adverbial de lugar, tá? Não se acredita mais em políticos. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Aqui eu já tenho a preposição. Então, é muito mais fácil de identificar, tá? A gente não fala não se acreditam mais em políticos. Não, não se acredita mais. Não se acredita mais em políticos, tá? Aqui fica-se mais à vontade. Novamente, mais à vontade. Mais é um advérbio de intensidade, à vontade é o modo. É uma locução adverbial de modo. E aqui eu falei na aula de crase sobre essas locuções cujo núcleo é uma palavra feminina. Lembram? Vontade é uma palavra feminina. Então, essas locuções adjetivas, adverbiais e conjuntivas, quando eu tenho o núcleo, um nome feminino, aí eu coloco a crase. Eu coloco o acento grave, que sinaliza a ocorrência de crase. Tá? Mas a crase é o fenômeno de contração. Aqui eu tenho o justificativo do acento grave, certo? De colocar o acento grave, que funciona como um acento diferencial. Bom, concordância com o sujeito racional. O verbo, cujo sujeito é uma oração, deve ficar na terceira pessoa singular. Se houver algum adjetivo, ele vai ficar no masculino, que aí não tem concordância com o sujeito racional, tá? Passar no concurso dos sonhos pode ser considerado. Qual é? O que é que pode... Quando a gente tem uma
um verbo, que a gente vai procurar o sujeito, a gente olha para o verbo e pergunta quem é que, e fala o verbo, aí a gente encontra o sujeito. Quem é que pode ser considerado o maior sucesso da vida? Passar no concurso dos sonhos. Esse é o sujeito. E o núcleo do sujeito é esse verbo aqui, tá? Passar no concurso dos sonhos. Por isso, isso é um sujeito oracional. Se eu tenho um sujeito oracional, o verbo aqui, ó, pode ser considerado. Aqui eu tenho, ele vai ficar no singular, na terceira pessoa do singular. E se eu tenho um adjetivo aqui, que esse partícipe funciona como adjetivo, é porque se refere a isso aqui, ele vai ficar no masculino, certo? Revisando o sujeito oracional. São estruturas em que o sujeito vai ser oracional. Uma oração subordinada substantiva, subjetiva, que são aquelas da conjunção integrante, isso aqui é análise tática pura. Mas, assim, é aqui o que eu falei. Essa oração é substantiva, tá? Passar no concurso dos sonhos. Certo? Estruturas frequentes. Verbos urgir, cumprir, importar, acontecer, faltar, bastar, convir. Vejam, faltava terminarem a prova. O que é que faltava? Terminarem a prova. Aqui eu tenho um sujeito oracional. Convém aos alunos estudar mais. O que é que convém? Estudar mais. Não convém aos concurseiros sair, beber, ficar de ressaca e perder uma semana de estudo. Aqui eu tenho vários núcleos de um sujeito oracional. Mesmo assim, isso aqui vai ficar no singular, tá? Expressões na voz passiva. Está decidido que viajarão. O que é que está decidido que viajarão? Essas expressões aqui estão na voz passiva, tá? Essas expressões sabe, se disse, é sabido, estava decidido, é preciso. Nesse caso, a gente tem o sujeito oracional. Verbo e ligação mais predicativo, é bom, é conveniente, está claro, é imprescindível. Está claro que eles brigaram por nada. É muito difícil passar em concurso. O que é muito difícil? Passar em concurso. Não é imprescindível estudar o edital inteiro. O que é que não é imprescindível? Estudar o edital inteiro. Então, aí são sujeitos oracionais, são estruturas que têm um sujeito oracional, tá? Aqui eu dei estruturas variadas, dei uma complicada, né? Comprei os livros que faltava adquirir. O que é o sujeito aqui, né? Não é os livros que faltavam adquirir, tá? O sujeito de faltava é adquirir, por isso ele está no singular, certo? Pretende alcançar melhores resultados. O que é que se pretende? Alcançar melhores resultados. Então, não é pretendem se alcançar. Nesse caso, não, mas poderia ser, porque eu poderia interpretar isso como voz passiva. E aí eu tenho essa dupla possibilidade. Mas tudo eu preciso entender o porquê das coisas, tá? Eu poderia entender que isso aqui, pretende alcançar, era uma locução verbal, e aqui eu tenho uma estrutura de voz passiva, certo? Mas eu posso também interpretar isso como sujeito oracional. Alcançar melhores resultados é o que se pretende, tá? Não compete aos pais decidir a vida dos filhos. Decidir a vida dos filhos, se eu colocar na ordem, tudo fica claro. Decidir a vida dos filhos, sujeito, não compete aos pais. O que é que não compete aos pais? Decidir a vida dos filhos, tá? Não interessa saber disso. Saber disso não interessa. São estruturas de sujeito oracional, certo? Os livros que é importante comprar, qual é o sujeito? Comprar, certo? É importante comprar os livros que estão na promoção. Deu para entender? Como é que fica? É só porque a ordem está invertida. Concordância com o verbo ser. Vejam só. Deixa eu voltar aqui para eu explicar essa questão do verbo ser. Eu vou voltar para esse mesmo lugar. Com o verbo ser, ele é diferente. Existem algumas possibilidades com ele, porque ele é um verbo de ligação e às vezes ele liga coisas com o mesmo valor. Se eu coloco, e isso vem de uma herança do latim, porque o sujeito e o predicativo do sujeito tinham o mesmo nome no latim. Tá? Eram a mesma coisa.
Então, isso veio para a nossa língua. E vocês vão perceber que quando eu ligo uma coisa a outra coisa, elas têm o mesmo valor. Eu podia inverter a ordem com o verbo ser, que ia dar no mesmo. O sujeito poderia ser o predicativo do sujeito, e o predicativo do sujeito poderia ser. O predicativo do sujeito poderia ser o sujeito. Era só inverter a ordem. Porque eles não ligavam para o verbo ser. Aí, por isso, a gente pode concordar tanto com o sujeito quanto com o predicado em algumas situações. Tá? Porque eles tinham o mesmo nome no latim, era o nominativo. Tá? Mas eu não vou me aprofundar nessa questão do latim, porque era completamente diferente. Quando a gente. Se alguém estuda alemão, eu não estudo alemão, eu não sei. Mas o alemão, ele importou essa noção. Porque eles também têm essa questão de genitivo, eu esqueci o nome disso em latim. São essas classes gramaticais, e por isso a ordem das frases em latim, elas não seguiam essa coisa fixa, nossa, que a gente encontra o sujeito, tudo isso era pela terminação. A análise sintática no latim a gente faz pela terminação. Aquele aro, o ais do final, isso denota, isso significa uma função sintática, de sujeito, de ser objeto, e por isso a gente pode inverter a ordem no latim, tá? Que aí, pela terminação, a gente identifica. Aí, na tradução, é que a gente coloca na ordem da nossa estrutura sintática, tá? Mas, enfim, vou voltar aqui. Essa a herança do latim, porque era tudo nominativo. Mas eu vou voltar a dividir, tá? Vejam, concordância com o verbo ser. Tudo isso, isto, isso, aquilo, ou nome de coisa, mais predicativo no plural. Veja, o verbo ser concorda com o predicativo, indo para o plural. E, assim, o plural, ele é privilegiado na nossa língua, tá? Não tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estou. Estamos, eu estava até respondendo aqui para a Camila, deve ser o PC dela realmente, porque a gente está ouvindo tranquilamente você. Ah, joia. Bom, nesse caso aqui, a gente dá a preferência para a concordância com o plural, tá? Porque senão fica estranho. Mas, enfim, existe a possibilidade aqui de dupla concordância. Vejam, tudo é ou são esperanças, e tudo é ou tudo são flores. Porque aqui eu não tenho uma hierarquia entre essas palavras, certo? Nesse caso, tanto faz. Mas há uma preferência pelo plural. Aqui, ó, nome de pessoa ou pronome pessoal do caso reto, como sujeito ou predicativo, a preferência é a concordância com essas pessoas, porque aqui existe uma hierarquia, tá? O verbo deverá concordar com a pessoa ou com o pronome pessoal. A professora sou eu não posso dizer a professora é eu, tá? A concordância aqui é com o pronome pessoal. Os alunos somos nós. Eu não posso dizer os alunos são nós. Eu tenho que concordar com o pronome pessoal ou com o nome de pessoa. João foi o defensor mais votado, tá? Quando o sujeito for substantivo e o predicado... Aqui é aquela questão do nominativo. Porque o nominativo, em latim, tanto poderia ser o sujeito como o predicativo do sujeito. Quando o sujeito for um substantivo e o predicativo também, ambos indicando coisa, tanto faz. Pode concordar com um ou com o outro. O trabalho dele era só problemas ou o trabalho eram só problemas. O principal problema o principal problema é os valores. Seu mérito foram ou seu mérito foi os honorários. Bom, mas quem vai fazer prova para aqui para os estagiários e servidores que querem fazer prova, cuidado com isso aqui, porque o MP, na prova de promotor de justiça de Santa Catarina, eles pegaram isso aqui e colocaram a pegadinha, né? Os grandes gramáticos consideram isso possível, só consideram isso possível quando o sujeito estiver no singular. Aqui o sujeito está no singular, tá? O trabalho, o principal problema, seu mérito, tá? E o predicativo no plural. Aí tanto faz concordar com um ou com o outro, certo?
aqui ele fez o seguinte, ele perguntou o seguinte: no primeiro período do texto, a forma verbal são poderia ser flexionada por é, né? Como é, caso em que passaria a concordar com a tradução da complexa realidade de diversos países. Vejam, as discriminações atreladas à falta de oportunidade são a tradução da complexa realidade. Eu poderia trocar por é? Não, porque o sujeito aqui está no plural, tá? Então, eu tenho que manter a concordância, porque a preferência é com o plural, certo? Se o sujeito estiver no plural. Quando o sujeito indica a ideia de quantidade, preço, medida nas locuções, é muito, é pouco, é suficiente, é demais, é mais do que, é menos do que, ou mais que, ou menos que, o verbo concorda com o predicativo. 1.000 anos é pouco para aprender isso. 2.000 reais ainda é pouco para um salário mínimo. 6 metros de cortina é demais. Eu não digo são demais, são pouco, né? 2 quilos de feijão é mais do que suficiente. Certo? Concordância com a locução de real, se é que o verbo fica invariável. Eu é que faço tudo, e não eu sou que faço tudo. Nós é que temos, aqui é tranquilo, tá? Concordância com o verbo parecer. Parecer mais definitivo. Flexiona ou parecer ou infinitivo. Tanto faz. As circunstâncias parecem justificar ou as circunstâncias parecem justificarem. Os alunos pareciam entender tudo, os alunos pareciam entenderem tudo. Tá? Verbo ser mais hora, data e distância. Apesar de o verbo ser impessoal, aqui ele concorda com a data, a hora e a distância. É 1h15, são 3 horas, são 12 de abril, ou hoje são 12 de abril, tá? Mas ainda, nesse caso de hoje, eu posso dizer hoje é 12 de abril, tá? Como se tivesse a palavra dia aí. Hoje é dia 12 de abril. Até minha casa são 7 quilômetros, tá? Aceita-se a concordância com a palavra dia implícita, tá? Hoje é 12 de abril. Certo? Tudo certo com concordância verbal. Claro que vocês vão precisar voltar um pouquinho, tá? Às vezes, para o material que eu vou enviar. Certo? A gente vai para as conjunções. E antes deixa eu voltar aqui, porque eu vou ser enfática nessa questão das conjunções, que eu fiz antes, eu fiz essa sinalização antes para quem estava aqui. Quando eu falo de conjunção, eu chamo muita atenção para esse assunto, porque se tem uma coisa que me mata de raiva é um texto sem conjunção. E tudo que eu peço para estagiário, para servidor, para qualquer pessoa que vai trabalhar comigo, é que pelo amor de Deus, use conjunção. Conjunção são operadores argumentativos. E ali eu vou estabelecer a relação. Tá? Nosso texto é um texto objetivo. A gente precisa ser claro, direto, mostrar e estabelecer as relações que desejamos que o outro entenda, porque só assim a gente vai convencer. Não dá para colocar uma frase atrás da outra, uma oração atrás da outra, um período atrás do outro, um parágrafo atrás do outro, sem estabelecer nenhuma relação. Às vezes, quando a gente tem uma certa habilidade, a gente pode colocar um ponto e continuar sem um conectivo. Mas eu prefiro que se coloque, que se estabeleça essas relações, tá? Porque eu fico olhando e, sim, eu fico olhando uma coisa, seguir a outra, sem um conectivo. Isso acaba comigo. Eu olho, sim, e daí? E daí que isso aqui, né? Intuitivamente, a gente estabelece relações. Mas um texto objetivo, com linguagem referencial, que é a linguagem de um texto técnico, não tem como a gente deixar para o leitor, o interlocutor, intuir o que a gente quer dizer. E não tem a menor possibilidade, tá? Porque a gente não pode deixar
largar a própria sorte o texto, né? A gente precisa estabelecer claramente as relações que a gente deseja estabelecer. Se é de adversidade, se é alternativa, se é temporal, possessiva, seja lá o que for, a gente precisa deixar claro o que a gente quer, tá? E quando eu falar de coesão, vocês vão ver. Coesão é esse alinhavado do texto, é o encadeamento das ideias, que tanto faz a coesão ser de retomada, né? E aí é outra história, isso existe, o texto vai fazer essa retomada, é impossível não ter, e a gente precisa conhecer os mecanismos de coesão para evitar repetição e o texto não ficar infantil, e ele precisa progredir, porque a gente não vai ficar rodando, falando a mesma coisa várias vezes. As pessoas acham também que a gente repetindo a mesma coisa várias vezes, a gente vai dar ênfase a alguma informação. E a gente não dá ênfase desse jeito, a gente cansa. Existem outras técnicas, pela estrutura, pela organização do seu texto, você consegue dar ênfase. O professor Alton Garcia, deixa eu ver, eu tenho um livro dele aqui, esse livro aqui, Comunicação em Prosa, ele explica a posição de ênfase na frase, no parágrafo, no período. Ele diz que a gente consegue dar ênfase quando a gente coloca, isso eu vou falar na parte de redação, quando a gente coloca a informação mais importante na extremidade, ou no começo, ou no final. Eu prefiro no começo, que é quando a gente dá aquele respiro, né? Sai de um parágrafo para outro, já com a mente aberta para aprender aquela nova ideia, certo? E cada parágrafo deve ter uma ideia. A gente não precisa ficar repetindo, certo? Eu até fiquei sem ar, porque eu inspirei e só expirei agora. Mas, enfim, o texto precisa progredir, tá? Se a gente repete, fica dando volta em torno de uma mesma ideia, ele chama isso de frase ladainha, tá? E para progredir, a gente precisa interligar por meio de conjunção, porque aí a gente vai estabelecendo as ideias, né? Aconteceu isso, ele foi na Secretaria de Saúde, no entanto, não conseguiu obter o medicamento, sendo assim, e não assim, jogando uma coisa atrás da outra, sem alinhavar, tá? E para progredir, a gente precisa de conjunção, certo? Não larguem uma coisa atrás da outra dessa forma, solta, tá? Estabeleçam exatamente o que vocês querem, as relações que vocês querem. E para isso é preciso ter domínio das conjunções coordenativas. A gente chama conjunção de coordenativa e oração coordenada, tá? A gente não chama conjunção coordenada, a gente chama conjunção coordenativa, conjunção subordinativa, oração coordenada, oração subordinada. Certo? São coisas técnicas, mas o principal é que vocês aprendam as ideias. E aí a gente precisa dominar. Aí tem várias conjunções para estabelecer essas relações, tá? Na aula dos principais erros, eu falei naquele vez que, posto que são usados de forma inadequada. O eis que não tem sentido não tem valor causal. Tá? É preciso ter cuidado com isso, porque isso faz parte da criatividade. Porque se o brasileiro é criativo, o brasileiro advogado é muito mais. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com essa criatividade, porque tudo que a gente aprendeu de português, a gente viu lá no ensino médio. Tá? Ali, a gente aprendeu tudo. Tudo que aparece novo, se não for a linguagem científica do direito, né, como o uso da palavra competência. Se eu digo que o juiz é incompetente, se o juiz não tem competência, eu não estou querendo falar da habilidade dele, do conhecimento. Eu estou falando, aí é o termo técnico, né? Eu estou falando da falta de atribuição, né? Isso é linguagem técnica. Mas essa reformulação aí das conjunções, desses usos aí, não é linguagem jurídica, não. É invenção, tá? Então, é sempre bom dar umas olhadinhas nessas conjunções para estabelecer com clareza as nossas relações. Eu vou falar ainda na aula de redação sobre o gerundismo. Eu falo toda terça-feira, quando eu corrijo trecho de
peça jurídica, eu falo dessas relações do gerundismo, porque parece o gerúndio parece um gancho, uma muleta que serve para interligar qualquer coisa. Aí fica sem conjunção e cheio de gerúndio. E o gerúndio não tem uma precisão, né? Não estabelece com precisão essas relações, tá? Agora, eu vou deixar de ser chata, porque eu tenho certeza que agora eu fui muito chata, e vou passar para falar das conjunções e desses operadores argumentativos, tá? Vamos lá. Alguém? Ah, tá. Vamos. A classe gramatical mais importante. Quando eu falo de classe gramatical, estou falando de morfologia, tá? As conjunções. Segundo Fernando Pestana, a conjunção, assim como a preposição, conecta as partes do texto. Até a preposição, ela carrega essa semântica, tá? Mas ela é diferente da conjunção. A gente não vai falar disso agora, não. Conecta as partes do texto, sendo chamada de conector, conectivo, elemento coesivo, síndeto. Quando eu falo polissíndeto, lembra? Quando aquela figura de linguagem, né? A gente chama de polissíndeto. É porque esse i é uma conjunção aditiva. Então, eu estou colocando vários síndetos, tá? Quando eu digo que a coordenada é assindética, é porque ela não tem síndeto, tá? A gente não chama, como a gente tem relações coordenadas ali, não tem hierarquia, não tem uma subordinada à outra. Então, a gente tem a oração, e não, a gente não fala em oração principal e oração coordenada. A gente fala de oração, as duas são coordenadas. Aí a gente fala de coordenada assindética, é aquela que não tem o síndeto, e a coordenada sindética é aquela que tem a conjunção, tá? Adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva, tá? É um operador argumentativo. Aí daí a importância de usar conjunção. Veja os exemplos. A parte precisou ajuizar esta ação, conquanto não alcançou êxito extrajudicialmente. Tem algum erro aí? Vocês veem algum erro nessa frase? Vamos lá, só eu fui chata, só eu estou apontando erros. Bom, tem. Conquanto não tem valor causal. Conquanto é concessivo, tá? O porquanto equivale a porquê. Não há que se discutir se a doença tem ou não nexo com o trabalho, posto que presumida. Posto que não tem valor causal, também é concessiva, tá? O direito de crítica, em nenhuma circunstância, é ilimitável, porém adquire um caráter preferencial, desde que a crítica veiculada se refira a assunto de interesse geral. Este segredo é exigência social, porque ele possibilita a informação mesmo contra o interesse dos poderosos no dia a dia. Aí essas conjunções, elas estabelecem uma ideia contrária à outra, né? O direito de crítica não é ilimitável. Aí eu tenho uma ideia da qual deveria decorrer uma outra de forma lógica. Mas aqui, porém, ele supera essa ideia e eu estabeleço outra ideia, uma contraposição, tá? Certo? Aqui eu tenho uma explicação, uma causa, tá? Eu preciso estabelecer essas relações, não dá para jogar, tá? As coordenativas, conjunções coordenativas, elas ligam termos de idêntica função gramatical. Eu tenho duas orações coordenadas que são independentes. Elas são independentes na sintaxe, tá? Mas na semântica, é claro que elas são dependentes, porque um sentido está interligado ao outro, né? Mas são frases completas, elas não têm relação de subordinação. Por isso que eu falo de coordenada sindética e coordenada sindética, porque as duas são coordenadas. Então, eu tenho aditiva, a ideia de adição, acrescentamento. Conjunções, e, nem, bem como, assim como, mas também, como também, não só, mas também, como também, tampouco, ademais, outro sim, ainda, além disso, de mais a mais, nesse sentido, nessa senda, tá?
Aqui as aditivas. Bruna e Bianca são irmãs. Geralmente as conjunções ligam orações, mas aqui ela pode ligar termo. Aqui continua sendo uma conjunção. Não só ajudou, como também não só não ajudou, como também atrapalhou. Aqui, não só, como também. Né? Hoje, o defensor fez audiências e protocolou petições. Fez e protocolou. Tá? Eu estou ligando duas orações. Aditiva de... Continuando, né? Aqui, outras orações. Além disso, em sede definitiva, pretende que a União seja condenada a adotar. Ali eu trouxe outros parágrafos e estou acrescentando outra ideia, estou interligando outro parágrafo. Eu estou iniciando esse parágrafo com, além disso. Outra forma. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou, aqui é uma forma, né? Eu trouxe depois da sigla, eu separei como travessão, mas eu nem precisava, todo mundo sabe que é o STJ, né? Já afirmou o entendimento de que o fato de o MPF figurar como, certo? Aí, eu estou mostrando as formas de começar um novo parágrafo. Outro sim, quanto à competência territorial, preceitua o artigo tal, que, ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa. Aqui são formas de iniciar parágrafo acrescentando a ideia. Eu estou alinhavando e progredindo, trazendo outra ideia. Tá? Adversativas, ideia de oposição, contraste. A adversativa, ela tem a mesma ideia da concessiva, só que a adversativa, ela quebra completamente. A concessão, ela supera o entendimento, mas a concessão é lá na parte de subordinada, tá? Conjunções, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, a ação já foi protocolada, mas os autos não estão concluídos. Alguns conceitos previstos em lei como moral são extremamente... Aqui eu vou aproveitar para falar dessas vírgulas, né? Eu tenho uma frase explicativa, né? Eu estou trazendo uma explicaçãozinha. Então, eu isolo por vírgula, porque a oração começa aqui, alguns conceitos previstos na lei são extremamente. E eu interrompi essa oração que começa aqui e continua aqui, eu interrompi com essa explicaçãozinha aqui. Aí eu isolo por vírgula, tá? Mas eu vou falar isso na parte de pontuação. São extremamente abertos e amplos e estão sujeitos a diversas interpretações. A jurisprudência do país, entretanto, vejam, tem um erro muito grave que é começar uma oração e trazer a continuidade dela depois. Coloca um ponto, mas esse erro é muito grave nas subordinadas. Porque eu coloco, às vezes a pessoa coloca tanta informação intercalada como isso aqui, que esquece de continuar ou com a principal ou com a subordinada. Aí coloca um ponto e continua. Só que isso não pode ser feito em hipótese nenhuma. Só no caso de adversativa e conclusiva, certo? Vou mostrar como essa questão da conclusiva é feita. Aqui eu poderia ter feito na mesma oração, entretanto, jurisprudência e continuado, tá? Mas eu optei por dividir os períodos, porque dá mais ritmo ao texto. Então, eu coloquei um ponto e, entretanto, eu poderia ter colocado esse entretanto no começo, e eu colocaria vírgula. Essa vírgula não é obrigatória, é facultativa, mas eu gosto de colocar. E aqui, como eu coloquei intercalado, a vírgula obrigatória, tá? A jurisprudência do país, entretanto, tem trabalhado no sentido de interpretar os textos da lei tal de acordo com o atual contexto político, social e jurídico mexicano. Continuando o exemplo de adversativa. Numa frase, estamos a lidar com atividades e meios ou empresas de comunicação social que, no seu conjunto, encerram o estratégico setor da imprensa livre em nosso país. Ficando de fora do conceito de imprensa, contudo, por absoluta falta de previsão constitucional, a chamada rede mundial de computadores e internet. Fiz a mesma coisa aí. Tá? Fizeram, porque essa frase não é minha. Alternativas, ideia de alternância. E esses conjuntinhos aqui. Ou, ora, ora, já, já, quer, seja, seja. Essas duplinhas aí
eu preciso mantê-las, tá? Não dá para começar seja assim ou assado. Não. Seja, quer, já, ora, ou. Se eu começo com uma partícula da duplinha, eu termino com a outra, tá? Ele só vem em parzinho. Ou estudo ou saio, certo? Em outras palavras, o direito de retificação ou resposta, aí eu vejo a alternância, né? É de tal relevância que impede respeitá-lo ou garanti-lo. Novamente, a alternância. Na sua concepção tradicional, os direitos fundamentais são direitos. Deixa eu tirar isso aqui. Foi repetido. São direitos de defesa destinados a proteger determinadas posições subjetivas contra a intervenção do poder público, seja pelo não impedimento da falta de determinado ato, seja pela não intervenção em situações subjetivas ou pela não eliminação de posições jurídicas. Tá? Aqui, seja, a duplinha. Conclusiva. Traz a ideia de dedução lógica de um raciocínio. Conjunções logo, portanto, por conseguinte, o pois deslocado, pós-posto ao verbo. Esse pois deslocado, ele é conclusivo. Por isso, dessa arte, assim, consequentemente, não tinham mais a quem recorrer, ponto e vírgula, procuraram, pois, era defensoria. Aqui eu separei as orações por ponto e vírgula e desloquei. Eu poderia ter colocado uma vírgula no lugar desse ponto e vírgula, mas ali eu já tinha isolado pois por vírgula, obrigatórias, nesse caso. Aí eu preferia usar o ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula serve para separar orações coordenadas. Tá? Definida encontra-se, portanto, o direito à gratuidade de justiça, à gratuidade judiciária e à justiça do trabalho. É inegável, pois, aqui é conclusivo também, e aqui também, porque está deslocado e pós-posto ao verbo. É inegável, pois, a violação da isonomia da tutela entre os direitos fundamentais do artigo 6º da Constituição. São exemplos de orações conclusivas. Resulta claro, pois, que o juízo negativo de recepção da lei de imprensa não afetará a prerrogativa jurídica que assegura ao jornalista o direito de não revelar fonte de suas informações. Aqui eu falei algumas coisas antes, né? E trouxe essa conclusão. Resulta claro, portanto, que é o direito, certo? Esse pois é conclusivo. Explicativas. A gente não precisa fazer essas classificações para estabelecer e usar as conjunções. A gente precisa saber o que é a relação que a gente está estabelecendo. Tá? A conclusão e a explicação e a causa, elas trazem a mesma ideia, basicamente. Tá? Aqui a gente não está fazendo uma prova de concurso. A gente precisa estabelecer essas relações e usar as conjunções dessa forma correta. Explicativo. Uma oração justifica a ideia da outra. Conjunções. Que, porque, pois, anteposto ao verbo. Chegue cedo, pois temos muito trabalho. Esse verbo aí, chegue cedo, ele está no imperativo. Então, esse pois é explicativo. Isso é uma classificação mais para concurso. Mas, aqui a gente já entendeu a ideia, né? O i pode ter valor adversativo, né? E quando tem valor adversativo, a gente coloca essa vírgula antes dele. Essa vírgula é facultativa, eu prefiro colocar, porque se ele tem valor adversativo e separando a oração adversativa da coordenada assindética, eu tenho que colocar a vírgula, aqui para mim eu também tenho que colocar. Chamou, mas ninguém entendeu. Nesse caso, a vírgula é facultativa, porém ela é recomendada. Conjunções subordinativas adverbiais. Agora a gente vai para as orações subordinadas adverbiais. Ligam orações subordinando uma à outra. Introduzem orações que traduzem circunstância de causa, comparação, conformidade, concessão, condição, consequência, finalidade, proporção e tempo. Tinha uma professora que chamava
as 6 comunistas e a filiada ao PT. Essas orações, tá? Para decorar só. Mas aqui a gente está trabalhando com a ideia, certo? A oração subordinada adverbial tem função de adjunto adverbial. Eu vou explicar. Às vezes eu chamo de advérbio, de locução adverbial, às vezes eu chamo de adjunto adverbial, né? Quando eu falo em advérbio e locução adverbial, eu estou falando da classificação morfológica. Eu não estou analisando dentro da frase. Na classificação morfológica, a gente tem substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, conjunção, preposição. São 10 classes morfológicas. Quando eu vou fazer análise sintática, eu vou analisar esses termos dentro da frase. O substantivo, por exemplo, ele pode assumir a função de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito. O substantivo ele pode assumir essas várias funções na frase. Essas são as funções sintáticas do substantivo. Aí eu tenho as funções sintáticas. Advérbio é uma classificação morfológica. E o advérbio assume a função de adjunto adverbial. Quando eu falo de adjunto adverbial, é a função na frase, tá? Vejam que quando não tem oração, quando não tem um verbo, não tem verbo nessa circunstância, eu chamo de adjunto adverbial. Quando eu coloco um verbo dentro dessa circunstância, aí eu tenho uma oração subordinada adverbial, de tempo, de possessão, de finalidade, de proporção, tá? Eu transformo um adjunto adverbial em oração adverbial, entendeu? Elas funcionam como circunstância, da mesma forma que o adjunto adverbial. E aí, circunstância de causa. Eu tenho um adjunto adverbial de causa. Eu tenho vários adjuntos adverbiais de causa, né? Quando eu digo, devido às fortes chuvas, ninguém vai trabalhar hoje. Eu tenho um adjunto adverbial de causa. Eu não tenho nenhum verbo em devido às fortes chuvas. Aqui eu tenho uma causa. Um adjunto adverbial de causa. Se eu colocar um verbo, aí eu transformo em subordinada causal, tá? Introduzem uma oração que indica causa. Conjunções. Por quê, que, pois, como, porque, como, por quanto tem valor de causa, por quanto tem valor possessivo. Visto que, uma vez que, já que, nunca, posto que, nem vez que, e vez que não tem registro na nossa língua, é uma vez que, eis que também não tem valor de causa, tá? Vocês prefiram essas conjunções aqui, a gente tem essa variedade para estabelecer essas relações. O autor ajuizou a ação porque não houve alternativa. A gente também não fala outra alternativa, não, tá? Porque não houve alternativa ou outra opção. Porque alter já é outra, tá? Alter é outra alternativa. Então, a gente não fala outra alternativa. Por fim, enfatiza-se que cabe ao reclamado demonstrar o enquadramento da reclamando, posto que se trata de fato imperativo do direito. Não, posto que não, tá? Uma vez que enfatize que cabe ao reclamado demonstrar o enquadramento da reclamando na hipótese do artigo tal, uma vez que se trata de, certo? Continuando com os exemplos, né? As medidas são inadequadas, pois não se prestam a inibir custos judiciários com demandas trabalhistas infundadas. Por que não se prestam? Tá? Aqui eu tenho uma causa. Já que o entendimento do STF foi alterado, é preciso acompanhá-lo. A ordem direta é sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Então, a ordem direta nas orações é oração principal, oração subordinada, que ela tem valor de circunstância, ela fica no final, certo? Mas eu posso inverter essa ordem. Quando eu coloco na ordem direta, oração principal e depois a subordinada, a vírgula é facultativa. Agora, quando as orações são muito longas, eu sugiro que se coloque a vírgula para dar ritmo ao texto, dar essa pausa para continuar a compreensão, tá? Porque se não tem vírgula, fica um negócio muito longo, corrido, é até chata a leitura. Agora, se eu inverto a ordem, a vírgula passa a ser obrigatória. Vejam aqui, é preciso acompanhá-lo, já que o entendimento foi alterado.
Aqui seria a ordem direta e a vírgula seria facultativa. Mas eu comecei pela subordinada causal, já que o entendimento foi alterado, é preciso acompanhá-lo. E aí, acompanhá-lo o quê? O entendimento do STF. Vejam que eu substituí um termo já expresso por um pronome obliquato, acompanhá-lo, tá? Lembram quando eu falei da parte, lá na aula eu acho que eu ainda vou dar essa aula, né? De colocação pronominal. Quando o verbo termina em R, S ou Z, essa letrinha cai e o A, os As, vira lolá, los, lás. Foi o que aconteceu aqui. Eu retomei, isso técnica de coesão, substituir um termo já mencionado por um pronome obliquato, tá? Foi o que aconteceu aqui. Isso é técnica de coesão. Isso é um termo anafórico, porque ele faz retomada do que já foi dito. E aí eu estou encadeando a ideia e evitando a repetição, tá? Não, aonde? Não tá. Aqui não. Aqui ele está introduzindo uma oração. Ele não está deslocado, não. Ele veio antes do verbo. Certo? Ficou com dúvida? Continuando. Esta inconstitucionalidade não produziu malefícios imediatos aos trabalhadores, pois... você está falando desse aqui, no início da década? Ele não está deslocado, não. Ele está introduzindo a oração. E essa vírgula aqui é para separar as orações, essa primeira. E essa segunda, eu estou isolando um adjunto adverbial de tempo. Não é porque eu pus deslocado, porque ele não está deslocado, ele está introduzindo a segunda oração, tá? Eu precisava isolar esse adjunto adverbial de tempo, no início da década de 1990. Esse adjunto adverbial, ele foi deslocado para o início, né? Ele está intercalado, na verdade, no meio dessa oração aí, e ele é longo. Ele tem 3 ou mais elementos, então eu preciso isolar. Certo? Pois, no início da década de 1990, a TR se aproxima do índice inflacionário. Dado que as partes mantiveram-se inertes, o processo foi extinto. Uma vez que as partes mantiveram-se inertes, o processo foi extinto. Requer o conhecimento da presente ADI, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Porquanto, equivale a por quê? Comparativas. Introduz uma oração que funciona como segundo elemento de uma comparação. Como, que, do que, né? Depois de mais, menos, maior, menor, pior, tal qual, tanto quanto, assim como, que nem, feito, tá? Gosto de atender tanto quanto de fazer audiência. Vejam aqui, tanto faz o que ou do que, mais do que ou mais que, tanto faz. Eu posso eliminar, tá? Esse do. Isso não torna mais correta a oração, nem menos correta, nem mais formal, nem menos informal. Certo? Concessivas. Ela traz uma oposição também, é um contraste, uma oposição. A oração principal traz uma ideia a partir da qual se espera uma consequência lógica, mas a concessiva quebra isso. Conjunções, embora, ainda que, conquanto, mesmo que, ainda quando, posto que, tá? Por mais que, em que pese a, se bem que, sem embargo, malgrado, apesar de. Cuidado com essa expressão, em que pese, na verdade, porque vem de pêsames, da ideia de pêsames, né? Não é de pesar, é de pêsames. Em que pese a. Os gramáticos castiços, eles dizem que a forma correta é em que pese a, com essa preposição aí, certo? Se aí eu não transformo o que vem depois disso em sujeito, porque às vezes as pessoas gostam de em que pesem os argumentos da parte contrária
Aí eu trouxe esses argumentos como se fosse o sujeito desse verbo, em que pesem, né, os argumentos da parte contrária. Mas não é assim que funciona, não. Não é, tá? Ele não é para virar sujeito. Pode, se admite, mas os gramáticos castiços, eles dizem que a expressão correta é em que pese a, tá? Continuando. Por mais que tenhamos informado o descumprimento da decisão, a prefeitura não a cumpriu. Apesar da determinação de observância do princípio do promotor natural, emanada do Conselho Nacional do Ministério Público, o réu subscreveu e ajuizou denúncia contra o autor e seus familiares. No caso de prevalecer o entendimento de que os candidatos negros que obtenham nota suficiente para a ampla concorrência, no caso, deve prevalecer esse entendimento, embora constem das duas listas, não devem ser considerados no número. Isso foi de uma ação da DPU. Nessa área, não obstante previsto expressamente no texto legal e constitucional, a reparação dos danos extrapatrimoniais nem sempre se mostra forma suficiente de reparação. Posto que embora tenham acordado o pagamento parcelado da dívida, a autora executou o réu para receber o valor inteiro. Malgrado o interrogatório tenha sido péssimo, embora o interrogatório tenha sido péssimo, o réu foi absolvido. Em que pese a predominância, em que pese a, eu já tenho a preposição aí. E aí, a predominância da mulher, eu coloquei o artigo definido, feminino. Ocorreu a contração, eu preciso sinalizar a crase, né, com o acento grave. Embora a Constituição e a lei tal não definam o que se entende por preceito fundamental, o STF já assentou a qualidade de preceitos fundamentais da ordem constitucional dos direitos e garantias fundamentais. Condicionais exprimem condição ou hipótese. Conjunções: se, caso, contanto que, desde que, salvo se, sem que, a não ser que, a menos que, dado que. Se conseguirmos resolver extrajudicialmente, não ajuizaremos a ação. Ali eu coloquei a condicional antes da principal, né? Não ajuizaremos a ação se conseguirmos resolver extrajudicialmente. Se fosse nessa ordem, vírgula facultativa. Inverti a ordem, vírgula obrigatória. Ainda de acordo com o ministro da Saúde, caso a vacina seja aprovada pelas autoridades sanitárias nacionais, as doses seriam distribuídas a todo o Brasil por meio do Programa Nacional de Imunizações. Caso, aí eu tenho uma conjunção condicional. O Ministério da Saúde ainda acompanha mais de 200 estudos referentes à produção de vacinas contra a Covid, tá? E não descarta novas aquisições. Caso seja avaliado que há esta necessidade. O Ministério da Saúde ainda acompanha os estudos referentes à vacina contra a Covid e não descarta novas aquisições, caso seja avaliado que há esta necessidade. Conformativa. A segunda, a oração subordinada, exprime conformidade com a oração principal. Conjunções como, conforme, segundo, consoante, em conformidade com. Gente, essa parte é tão importante porque as pessoas, em vez de colocarem essas conjunções, dizem o artigo tal que fala isso, essa nem tá tão errada assim, né? Mas, assim, poderia dizer segundo o qual, isso, tá? É melhor. Consoante, o artigo tal, isso deve acontecer assim, assim, assado, certo? E não usar essa estrutura, que. Desenvolvam essas relações dessa forma, tá? Conforme documentos anexos, os valores cobrados já foram pagos. A teor de não existe, tá? Prefira nos termos de, em conformidade, em consonância, conforme a posição firmada pelo STF na DPF tal, os meios a serem esgotados
para que se admita a DPF são esses, esses. Tá? Não existe ATO de. Mais exemplos. Com a superveniência da Constituição de 1988, intensificou-se ainda mais o sentido tutelar dessa especial proteção jurídica, vocacionada a dar concreção à garantia básica de acesso à informação, consoante enfatizada pelo próprio magistério da doutrina, tal. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ADPF, como instrumento de fiscalização abstrata das normas, está submetida, vejam, que aqui eu preciso sempre observar essas questões da vírgula. Eu trouxe uma expressão explicativa aqui. Eu estou explicando, né? A ADPF como instrumento disso aqui. E eu separei, eu intercalei essa informação toda aqui, porque a oração começa aqui, ó. A ADPF está submetida, tá? Então, eu isolo por vírgula aqui e aqui. Está submetida cumulativamente ao requisito da relevância constitucional da controvérsia citada e ao regime da subsidiariedade, não presente no caso. Consecutivas, exprime ideia de consequência. Que, antecedido por tal, tanto, tão, tamanho, de forma que, de modo que, de maneira que, de sorte que. Esse é outro caso importante de ser observado, porque as pessoas, às vezes, querem trazer as consequências por meio do gerúndio. Foi feito isso, isso e isso, causando danos à parte. Não, de modo que foram causados danos à parte. Porque esse causando aí, o gerúndio não serve para trazer consequência. Certo? Ele não serve para trazer uma ação posterior à outra. Ou ele traz uma ação anterior à outra, ou ele traz ação concomitante. Mas posterior, não. Tá? Eles brigavam tanto que a separação foi inevitável. Os autos já estão conclusos, de sorte que, em breve, haverá uma decisão. Eu sabia que teríamos muito trabalho hoje, tanto que cheguei mais cedo. O valor do acordo foi tão alto que a rede desistiu de fazê-lo. Tamanha foi a violação de direitos que o caso foi parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Condições finais, ideia de finalidade. Ele se esforçou muito para que tudo desse certo. A fim de reverter o resultado do processo, o autor recorreu. Com vistas a convencer o juiz, a parte juntou áudios de WhatsApp e fotos. Para dar densidade a esse postulado de quase todos os estados, de quase todos os estados membros que colocam o ser humano como centro do ordenamento jurídico, a Constituição também descreve, no extenso rol de direitos fundamentais, o direito à saúde e à vida. Aqui, vejam, essa vírgula, ela não está relacionada ao travessão. Vejam que aqui eu tenho uma oração final, anterior à subordinada, certo? A vírgula aqui é obrigatória. Mas eu coloquei essa frase explicativa aqui, entre travessão, porque o travessão serve para isso, para destacar essas orações intercaladas que servem de explicação. Aí eu isolo por travessão. Beleza, coloquei o travessão. Mas essa vírgula vem dessa inversão da ordem. Eu coloquei a oração final antes da subordinada. Aí eu coloquei a vírgula, entendeu? Ela não tem nada a ver com travessão. Ela tem a ver com essa inversão. Certo? Na parte de pontuação eu vou falar mais disso. Mas as pessoas sempre ficaram com essa dúvida sobre quando colocar a vírgula depois de travessão. A gente analisa de forma isolada os fenômenos, né? O travessão é usado para isso aí, para isolar essa explicação, que foi intercalada no meio da oração. Mas como eu inverti a ordem, eu preciso colocar a vírgula, entendeu? Para separar a oração subordinada que veio antes da principal. Certo? Proporcionais. A oração subordinada traz um fato realizado ou a realizar-se simultaneamente com a oração principal. Conjunções à medida que, ao passo que, à proporção que, quanto mais, tá? Vejam que aqui, à medida que e à proporção que são locuções conjuntivas, cujo núcleo é uma palavra feminina. Por isso, eu coloco o acento grave, tá? Essa aula a gente viu na parte de crase. À medida que a defensoria cresce, menos injustiças são cometidas. Quanto mais eu o conhecia, mais eu me apaixonava. À proporção que o réu falava, sua situação se complicava. À proporção que
que o homem exterior se destrói, o homem interior se renova, tá? As locuções conjuntivas proporcionais à medida em que, na medida que e na medida em que são incorretas, tá? A locução conjuntiva proporcional é só à medida que, certo? Na medida em que pode ter ideia de causa equivalendo a uma vez que ou a visto que. Na medida que ele fazia isso, aconteceu isso. Tá? Uma vez que ele fazia isso, aconteceu isso. Mas eu prefiro usar, para não haver confusão, as conjunções que a gente tem de causa, tá? Temporal. Serve para escrever tempo. Quando, enquanto, logo que, mal, sempre que, assim que, desde que. Vejam que desde que está lá na concessiva, vira temporal. Isso vai depender da ideia, né? Desde que ele faça assim, vai dar certo. Aí eu tenho uma concessiva. Se ele fizer assim, vai dar certo. Agora, desde que eu me entendo por gente, a forma correta é essa. Desde que eu me entendo por gente, é temporal. Tá? É o marco temporal. Pode vir quando quiser. Depois que eu aprendi, nunca mais errei. Mal foi protocolizada. E tanto faz protocolada ou protocolizada, tá? Porque tanto faz protocolar ou protocolizar. Mal foi protocolizada a ação de interdição, já foi preciso juizar o inventário. Assim que foi deferida a tutela de urgência, a prefeitura cumpriu a decisão. A cada vez que era ameaçada, a vítima de violência doméstica prestava queixa na delegacia da mulher. Continuando com os exemplos de orações temporais. O acesso à informação ganha uma conotação particular quando é levado a efeito por profissionais, os jornalistas. Quando a ausência de tratamento é deliberadamente imposta pela autoridade máxima do Brasil e ceifa a vida de um único cidadão, não há mais motivo para acreditar no Estado. Conjunção integrante, aqui é outra, né? Quando eu falo em conjunção integrante, eu tenho uma subordinada, mas aí eu tenho uma subordinada de outro tipo. Elas introduzem orações que funcionam como substantivo. São aquelas orações subordinadas, substantiva, objetiva, direta. São as funções que o substantivo pode exercer na frase, só que tem um verbo no meio. Aí ele virou uma oração substantiva. Tá? São orações subordinadas substantivas que funcionam como complemento da oração principal. Não sei se ele estuda. Aí eu tenho, qual é o sujeito? Eu não sei. E o que é que eu não sei? Se ele estuda. Eu não sei isso. Essa oração aí, se ele estuda, pode ser substituído por isso, que é um objeto direto. Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Mas não precisa dessa classificação, tá? A gente não precisa saber dessa classificação. Para entender, eu só trouxe conjunção integrante porque eu falei de todas as outras conjunções, tá? E aqui a gente recomeçaria concordância verbal, sobre a qual eu falei no começo da aula e da anterior. Vocês estão com dúvida em alguma coisa? E aí, pessoal? Tudo certo? Tranquilo? Deu para entender? Vão usar a conjunção? Preciso que vocês usem conjunção. Para vocês dominarem o texto. Vocês serem senhores do texto. Vocês são os donos do texto. Então, são vocês que estabelecem as relações. E não deixam a parte intuir, o interlocutor intuir o que vocês queriam dizer. Não, vocês são os donos do texto, vocês são senhores do texto. Então, quando a gente domina o português, a gente se assenhora do texto, da nossa comunicação. A gente é que estabelece o que a gente quer dizer. Certo? E por isso o estudo da conjunção é tão importante. Ficou claro isso? Então, por hoje, joia, Lilian. Por hoje, foi isso. E aí eu abro para dúvida, para comentários, o que vocês quiserem, se vocês não entenderam, se vocês discordam de alguma coisa. Obrigada, Camila. Se vocês querem, se vocês tiverem algum trecho para me enviar com dúvida, eu estou sempre lá no Instagram recebendo, me comunicando. Eu adoro essa parte.
da gramática mesmo, que depende da análise sintática, porque eu amo a análise sintática. E aí, Ed? Para mim tá massa. Como disseram aqui, acho que foi Ricardo, aprendendo a escrever. Mas isso vocês aprenderam no ensino médio, com toda certeza. Com Com toda a certeza. certeza. É porque o direito gosta de confundir a nossa cabeça. O povo do direito gosta de confundir a gente. É Bota só umas isso. palavras bonitas que a gente escreve as palavras que nem existem. Exatamente. Mas é Exatamente. isso. Achando que está arrasando, abalando. Arrasando, abafando. É. Mas a gente aprendeu a escrever antes de entrar no direito. Até os É meninos aqui, só. os estagiários de nível médio, eu estou botando aqui para estudar. Tem um aqui do meu lado e tem outra na outra sala ali. Vamos estudar. Português Muito está bom. massa essa aula. Muito bom, Ed. Muito boa, viu? Obrigada, Ed. É isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então tá bom, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Bruna, mais uma vez, em nome da Obrigada a SDEP, em nome vocês do também. Clériston. E até a próxima aula, todos e todas, todos. Até. Até. Tchau. Beijo, tchau. Beijo.